Oi! Esse é o vídeo número 1, ou melhor, o vídeo número 0 da série de vídeos que eu vou gravar durante o mês de julho sobre o uso de jogos didáticos nas aulas de matemática. Tá? Esse primeiro vídeo, que ele vai ficar disponível em diversas plataformas, é um vídeo introdutório. É um vídeo onde eu vou me apresentar e vou contar um pouco sobre a minha história com os jogos, né? Por que e como os jogos entraram na minha vida, porque eu dei uma pausa no estudo dos jogos e porque eu estou retomando. É bom você me conhecer um pouco mais, saber onde é que eu estou, na fila do pão, para estar aqui querendo compartilhar a minha retomada a esses estudos, né? Por que vale a pena acompanhar? Então, deixa eu contar a vocês a minha trajetória. Minha trajetória de gostar de jogos vem desde criança. Eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro, jogos de carta, jogos de adivinhar, de montar quebra-cabeça, enfim. Eu nunca fui a pessoa dos jogos dos jogos que exigia coordenação motora, habilidade física, essas coisas não eram a minha especialidade, embora eu estivesse sempre ali jogando. Algumas pessoas vão dizer que eu estava atrapalhando o time. Mas eu sempre gostei. Então, quando eu era criança, eu pegava, arrumava aquela casinha de boneca, deixava tudo lá bonitinho. E depois que estava tudo bonitinho, tudo arrumadinho, eu saía para encontrar alguém para jogar comigo, dominó, dama, baralho, ou alguma coisa do tipo. Quando eu não encontrava ninguém, o resto a um era a minha solução. Então, eu sempre gostei muito desse tipo de jogo, né? Talvez tenha sido, inclusive, isso que tenha me feito apaixonar por matemática, a ideia do desafio, do quebra-cabeça, do raciocínio lógico. Enfim, mas isso aí fica para um outro vídeo. Quando eu cheguei na graduação, né, fazendo a licenciatura, eu tive uma professora, que até hoje é uma pessoa a qual ainda me ensina muito, que era minha professora de didática, prática de ensino, estágio supervisionado, professora Valesca Santana, que ela usava diversos recursos diferenciados, né, recursos materiais, recursos manipuláveis, para aulas de matemática. Então, ela trabalhava muito com a gente, além do quadro e giz, né, no caso, quadro e piloto, atualmente. Então, dentro desses diferentes recursos que ela trazia para a gente estudar, para a gente criar projetos, para a gente aplicar esses projetos, tinham os jogos. E foi a partir daí que eu me interessei, gostei e comecei a trabalhar com os jogos didáticos nas aulas de matemática. Na especialização, que eu fiz especialização em ensino da matemática, eu também vivenciei muito esse trabalho com diferentes recursos, dentre eles os jogos. E os jogos, eles sempre me encantaram. Pensar em ensinar matemática usando o jogo, para mim, sempre foi algo muito incrível, algo muito interessante, algo muito gostoso de fazer. Enquanto professora do ensino superior, inclusive, a gente fazia semanas de matemática, semanas pedagógicas, onde a gente trabalhava com muitos jogos. Nessa época, a minha ex-professora, né, que era coordenadora do curso, a gente alunos fizeram com TIG 60 em tamanho gigantesco lá no pátio da faculdade, e chegou um momento que a gente parou, a gente estava organizando o evento, e quando ela procurou a gente estava lá como pino, a gente começou a jogar com os alunos, porque era tudo muito encantador. Quando eu fui fazer o mestrado, aí eu estou aproveitando, contando a minha formação e a minha história junto a vocês. Quando eu fui fazer o mestrado, em 2014, eu sou mestre em Educação Matemática e Tecnológica, eu levei a proposta de estudar frações. Chegando lá, a minha orientadora sugeriu que eu estudasse não somente as frações, mas as diferentes representações dos números racionais, e que fizesse isso utilizando um jogo que tinha sido desenvolvido lá na UFPE mesmo, que é chamado jogo Bingo dos Números Racionais. E aí foi quando eu aprofundei no estudo dos jogos e dos jogos com finalidades didático-pedagógicas.
Daí para frente, de 2014 para frente, eu comecei a respirar muito jogos na educação, jogos nas aulas de matemática. Então, ministrei várias palestras, fiz vários workshops, levei trabalho para congresso, fiz oficina em congresso, enfim, respirei e pesquisei muito sobre o uso dos jogos nas aulas de matemática. E nas minhas aulas, trabalhei também muito com jogos, né? A gente fez campeonato, a gente fazia trilha, sempre quando a turma topava, e mais à frente, nos próximos vídeos, vocês vão entender esse motivo de eu dizer sempre quando a turma topava. Então, passado o tempo, com a chegada da tecnologia digital de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim, eu acho que agressiva nem seria a palavra correta, mas de uma forma mais... seria a palavra. Mas a tecnologia digital estando mais presente na vida das pessoas, né, acessível, seria essa palavra, sendo cada dia mais acessível, eu comecei a me apaixonar pela forma que a tecnologia conseguia chegar até as pessoas. E nesse processo de como a tecnologia chegava até as pessoas e fazia ligação entre pessoas, eu fiquei completamente apaixonada pelas ferramentas colaborativas. Né? Como a gente pode estudar à distância, como a gente pode fazer trabalhos à distância, como a gente pode estar perto de pessoas que não estão no mesmo espaço geográfico que a gente. Então, eu comecei a me dividir entre os jogos, entre o estudo dos jogos e o estudo dos recursos tecnológicos. Chegado o momento da 2019, mais ou menos, quando eu decidi, não, eu vou seguir no negócio digital. As pessoas estão com o dia a dia cada vez mais corrido, as pessoas querem aula, meus horários e os horários das pessoas não batem, meu horário é muito reduzido, então não dá para a gente conciliar. Então, eu vou dar aula online. Então, eu comecei a dar aulas particulares online. E achei aquilo incrível, porque a pessoa podia chegar da faculdade às 10h30 e a gente começava uma aula às 11 horas da noite, né, 23 horas. E isso foi me deixando cada vez mais apaixonada por tecnologia, e o resultado, vocês darem uma vasculhada no meu Instagram, vocês vão conseguir mais ou menos perceber, né? Agora eu estou estudando até robótica. E por que é que eu retomei o estudo com os jogos? Porque com a chegada da pandemia, a gente está muito aqui, ó, nas telas. A gente está muito no mundo virtual. O mundo digital, ele passou a ser praticamente o dia a dia de muita gente. No meu caso, eu não interajo praticamente com os meus alunos fora do virtual. Então, a gente ficou muito preso às telas. E o que é que eu vejo com isso? Eu vejo que, estando muito preso às telas, em algum momento, a gente vai precisar sair dessas telas. A gente vai precisar estar perto, fisicamente e geograficamente, de outras pessoas. E qual é a melhor forma de, dentro de uma aula, a gente unir várias pessoas em torno de um objetivo comum? Eu vejo jogando. Eu vejo jogando, e a gente pode perceber isso quando a gente pensa que a aula de educação física para os estudantes é uma aula extremamente prazerosa. Eu acho que é um dos poucos professores que, quando falta na escola, os alunos ficam tristes. Por quê? Porque a aula de educação física, pelo menos a parte prática da aula de educação física, tem para os estudantes uma característica lúdica, uma característica de diversão, porque eles estão ali em movimento, eles estão ali jogando, eles estão ali fazendo algum tipo de atividade física, eles não estão ali parados. Então, esse é um dos motivos. A gente vai precisar voltar a essa reunião em grupo, a gente vai precisar reaprender, talvez, conviver em grupo, trabalhar em grupo de forma física. Nós somos seres humanos e as relações sociais, elas são essenciais para a gente. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é pensando na questão das metodologias ativas, tá? Quem lê a minha dissertação vai ver que eu não falo de metodologias ativas, não era falado disso na época. Eu comecei a minha dissertação em 2014, a gente finalizou em 2015, foi apresentada somente em 2016, mas em 2015 ela já estava finalizada, só fazendo alguns ajustes. Então, vocês vão ver que eu não falo de metodologias ativas, mas a gente fala do protagonismo do estudante ir em busca de resolver aquele determinado problema. Se isso não é uma metodologia ativa, o que seria, então? Então, esse é o segundo ponto. Está de acordo com o que é pedido no momento atual dentro da educação. E o terceiro ponto é algo bem pessoal meu mesmo. Eu gosto de estudar temas variados. Inclusive, atualmente eu me deparei com o conceito de multipotencial. Me identifico muito, depois eu vou dar uma aprofundada. Eu gosto muito de trabalhar com temas diferenciados e eu estava muito presa somente a recursos tecnológicos, somente, entre aspas, a recursos tecnológicos e senti falta de estudar os jogos. Então, vi a necessidade, estar de acordo com o momento que a gente vive e que a gente vai vivenciar em breve, e deu saudade de estudar. Então, é essa minha caminhada com os jogos, é esse o objetivo desse estudo. Vou voltar a estudar em julho. Se eu tenho um canal ativo, né? Se eu tenho uma atividade na rede social, se eu sigo compartilhando conteúdo, criando conteúdo, nada mais simples do que compartilhar com você, com vocês que estão assistindo, com você que está assistindo aí agora, esses meus estudos, essa minha retomada, né? Essa minha revisão de tudo que eu já estudei. Eu acho interessante, e aí eu fundei o canal do Telegram para que a gente possa trocar mais ideias, né? Começando com essa série sobre jogos didáticos e mais à frente outros assuntos, sempre voltados à matemática, à didática da matemática, tá? Então, vai ter live aqui no Instagram esse mês, com convidado, depois eu vou divulgar para vocês. E as aulas gravadas, os desafios, os exercícios, vai ser tudo lá no Telegram, beleza? Então, na legenda desse vídeo, vai ter as instruções de como você faz para ter acesso a esse material, tá? Então, se você está vendo no YouTube, se você está vendo no Instagram, lê a legenda, que a legenda vai ter tudo explicadinho, tá bom? Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco com você dessa minha história, desse meu caminho, dessa minha vida de pesquisa e de estudo. Tchau, espero no Telegram.